Olá, meu nome é Rebeca. Eu vou abordar sobre fumante passivo. Fumante passivo é um indivíduo que convive com fumantes e inalam a fumaça derivada do tabaco em ambientes fechados. De acordo com algumas pesquisas, o tabagismo passivo é o terceiro maior causador da morte evitável do mundo, que só perde para o tabagismo ativo e para o consumo em excesso de álcool. Os não fumantes que respiram a fumaça do tabaco têm um risco maior de desenvolver doenças relacionadas ao tabagismo, que é o câncer de pulmão, doenças cardiovasculares, entre outras. Oi, meu nome é Simone e hoje eu vou falar sobre as doenças causadas pelo uso e derivado do tabaco. O tabaco, ele diminui as defesas do organismo e com isso tende a aumentar o índice de doenças. Existem vários tipos de doenças causadas pelo tabaco. Dentre elas, podemos citar as doenças cardiovasculares, como hipertensão, infarto, derrame, entre outros. Também existem as doenças respiratórias, como bronquite crônica e efizema pulmonar. O tabaco ele está associado também ao câncer de boca, laringe, faringe, entre outros. E podemos dizer que cerca de 90% dos casos de câncer de pulmão está associado ao tabagismo. Bom dia, me chamo Sueli, sou estudante de enfermagem do 8º semestre. Hoje eu vou falar um pouquinho da saúde do adulto e sobre o tabagismo. A pergunta é, para que fumar? Então vamos lá. Nesse contexto, existem vários fatores que levam as pessoas a experimentar o cigarro, entre outros dos seus derivados do tabaco, né? A maioria delas é influenciada, principalmente pela publicidade do cigarro, né? No meio de comunicação. E no caso dos jovens é ainda um pouco pior, porque além, né, das propagandas pelos meios de comunicação, temos aí os pais, os professores, ídolos e amigos que também exercem, né, uma grande influência nessa parte aí do tabagismo. Os jovens na maioria, né, dos 19 anos, ou antes dos 19 anos de idade, né, os jovens nessa fase, o que acontece? Eles estão numa fase de construção de sua personalidade. Ou seja, eles estão começando a entender, né, o que eles são, quem são, como são, por que estão sendo assim, ou querem fazer isso e aquilo. Então, nessa idade é uma idade muito importante, onde eles começam a construir, né, a sua personalidade. E nessa fase, né, o que acontece? Quer dizer que o principal fator que favorece o tabagismo entre os jovens é a necessidade de autoconfirmação. Ou seja, eles acabam experimentando o cigarro, né, ou qualquer derivado seu aí do tabaco, como eu já vinha dito, né? Nessa idade, para eles é importante eles querer experimentar por uma necessidade de saber quem ele é, como eu já tinha dito isso, como quem ele é. E o que acontece? A maioria das vezes experimenta e aí, enfim, ao final aí dessa experiência, acaba que estando praticamente viciado aí dentro desse contexto do tabagismo, né? E lembrando que a publicidade do cigarro no Brasil foi proibida, ela é proibida e está na lei de 10.167, que restringe, ou seja, que proíbe a propaganda de cigarro e seus derivados em meios de comunicações. Obrigada. Oi, meu nome é Alisson, venho aqui falar um pouco sobre fumar durante a gravidez. Fumar durante a gravidez pode causar sérios riscos à gestante e aumenta o risco de mortalidade fetal infantil. Esses riscos se devem ao efeito do monóxido de carbono e da nicotina. Vou citar algum desses riscos para que vocês tenham o conhecimento. Aborto espontâneo, nascimentos prematuros, nenéns de baixo peso,
mortes fetais e de recém-nascidos, placenta prévia e episódios de sangramentos. Eu vou falar um pouco sobre quais os sintomas, da abstinência e os benefícios do abandono do vício. Os sintomas da abstinência surgem aproximadamente 12 horas depois que a pessoa abandona o cigarro, pela ocorrência da falta da nicotina no organismo. Um dos sintomas é a irritação, na qual o paciente ela demonstra chateação, e irritação, que antes eram corriqueiras, e pode também se perceber tremor e aumento do suor como sintoma da abstinência. O outro agravante também é o aumento do apetite causado pela ansiedade, Outra consequência também da abstinência é o aperto no peito, que ele pode ser emocional, e a tosse, que ela pode ser contornada a pessoa bebendo bastante água, ingerindo mais água. A crise de abstinência ela pode durar em torno de 1 mês, mas depende muito da pessoa, de cada pessoa, o quanto que ela fumava, Então, após 2 ou 3 meses, sem o cigarro, as crises de abstinência ela não existem mais, mas elas são muito difíceis de ser superadas. Por isso deve sempre lembrar o paciente quais são os benefícios de parar de fumar. Que ele traz à saúde uma melhoria na qualidade de vida, diminui o risco de AVC, de pressão alta, de infarto, de câncer de pulmão, catarata, doenças respiratórias e entre outras também. E vale frisar que um grande benefício trazido pelo abandono do cigarro é o aumento da fertilidade tanto em homens quanto em mulheres, e além da regulação do ciclo menstrual, que isso ele pode ser afetado pelas substâncias tóxicas do fumo. Os benefícios eles podem ser percebidos aos poucos, Então demora um pouco. Após dias sem fumar, você já percebe os benefícios, mas é apenas de cerca de 5 anos que o organismo ele volta a ser um organismo saudável e está livre das toxinas, e os malefícios que o cigarro traz e causa para a vida do ser humano. Oi, meu nome é Jéssica de Oliveira e eu vou falar sobre os métodos para acabar com o vício. Alguns deles são a goma de mascar, que são pastilhas que liberam pequenas quantidades de nicotina para diminuir os sintomas de abstinência. O outro são pequenos adesivos que grudam na pele, libera mais nicotina do que a goma de mascar. O spray nasal, ele libera menos nicotina do que esses dois que eu já falei, mas ele chega mais rápido ao sistema respiratório, circulatório, O inalante, ele tem a mesma forma do cigarro, que leva a pessoa que está usando a achar que ainda está utilizando, por ter um gesto muito parecido com a mão até a boca. E ele tem 1/3 da nicotina do cigarro. Também existe uma droga que ela é antidepressiva, ela é sem nicotina, que auxilia nas crises de abstinência. Todos eles devem ser receitados pelo médico e ter o acompanhamento do médico. Olá, meu nome é João Dionísio e eu vim falar um pouco das curiosidades do tabagismo. Você sabia que atualmente no Brasil cerca de 12% da população é tabagista? Pois é, e apesar desses números ainda serem expressivos, eles já foram maiores, segundo a PNSN, Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição, elaborada pelo INCA, Instituto Nacional do Câncer, onde a mesma aponta que no início da década de 1990, a população nacional tabagista era cerca de 35%. Mas apesar de haver uma redução drástica nos números, o tabagismo ainda segue matando cerca de 200 mil pessoas por ano no país. E não menos importante, se tratando também de um cenário mundial, aproximadamente 1/3 da população mundial adulta é fumante, sendo que 2/3 concentram-se em 10 países, sendo eles China, Índia, Brasil, Estados Unidos, Japão, Rússia, Alemanha, Turquia, Indonésia e Bangladesh. Olá, meu nome é Edilson, estarei aqui apresentando para vocês a mal da destruição em massa do tabagismo. O tabagismo é um ato de se consumir cigarros ou outros produtos que contêm o tabaco, cuja droga ou princípio ativo é a
nicotina. A Organização Mundial afirma que o tabagismo deve ser considerado uma pandemia, ou seja, uma epidemia generalizada que como tal deve ser combatido. A fumaça do cigarro é uma mistura de aproximadamente 4.720 substâncias tóxicas diferentes que constituem as duas fases fundamentais, a fase particulada e a fase gasosa. A fase particulada contém nicotina e alcatrão. Essas são substâncias tóxicas, atuam sobre os mais diversos sistemas e os órgãos. Meu nome é Ana Paula, sou aluna do 8º semestre do curso de enfermagem. E vou falar um pouquinho sobre o papel do enfermeiro em relação ao tabagismo. Primeiramente, o Brasil ele é referência mundial, né, em combate do tabagismo, através do PNCT, que é o Programa Nacional de Combate ao Tabagismo. E também ele vem se destacando quanto às políticas públicas e medidas no combate, né, ou até mesmo na diminuição do consumo do tabaco, a partir de iniciativas como monitorar o uso do componente, né, do tabaco, oferecer ajuda para as pessoas que querem parar de fumar e avisar também sobre os perigos, né, do tabaco, através também de algumas formas de tratamento, né, o convencional, quando a pessoa ela está realmente disposta, né, a parar de fumar, podendo fazer algumas avaliações, né, tanto física como psicológica na pessoa e depois direcioná-lo ao tratamento adequado. E também tem um tratamento alternativo, né, que é através de terapias, acupuntura e grupos de apoio. E também o enfermeiro e toda a sua equipe são importantes fontes de consciência, né, atuando de forma como multiplicadores das ações, né, e prevenções nos seus postos de trabalho, com a responsabilidade e o dever, né, de falar e aconselhar também rotineiramente seus pacientes, né, a respeito dos malefícios decorrentes do uso derivados do tabaco, né. E também esses profissionais, eles são amparados pela lei número 7.000, derivados do tabaco, né. E também esses profissionais, eles são amparados pela lei número 7.498, de 25 de junho de 86, que atribui ao enfermeiro a responsabilidade de participar no planejamento, na execução e avaliação da programação de saúde.